Olá, boa tarde. Quarta-feira, 23 de junho, e o NT Sul vem chegando com as principais informações do dia para você. Confira agora os principais destaques de hoje. Telemedicina deve agilizar atendimento a pacientes Covid em Cachoeira do Sul e a nossa equipe vai mostrar como está funcionando esse serviço. Licitação é autorizada e Castramóvel fica mais perto de se tornar realidade no município. Cachoeirense é preso em operação que investiga falsificação, transporte e comercialização de agrotóxicos falsificados. No quadro Minha Carreira desta quarta, Grace Tomazetti traz dicas para quem está procurando o primeiro emprego. Importante não ficar afobado ou preocupado em ter uma experiência numa vaga efetiva, porque é nesse formato de estágio ou de jovem aprendiz que temos a oportunidade de errar, de acertar, corrigir, tentar de novo, receber feedback. E nós vamos falar também sobre o uso do celular pelas crianças, que tem sido uma tendência, especialmente na pandemia. Será que isso representa algum problema para os pequenos? A gente explica tudinho. E além das notícias, a gente traz também o seu recado aqui na tela. Então já mande a sua mensagem com uma informação, com uma foto, com um vídeo, para o seguinte número, é o 51997697129. Ou então comente na nossa transmissão ao vivo lá em facebook.com/TV Cachoeira, que eu vejo seu recadinho aqui também. Participe do NT Sul agora, porque a edição de hoje já está no ar. No dia 27 de março de 2020, Cachoeira do Sul tinha o seu primeiro caso de coronavírus oficialmente confirmado, depois de um segundo teste para confirmar o diagnóstico do paciente. Cerca de 1 ano e 3 meses depois, o município passa da marca dos 10 mil casos confirmados. A informação é do boletim da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado no final da tarde de ontem. Essa marca foi alcançada depois que 43 novos casos foram confirmados na cidade. A nota também informou mais 39 suspeitos e outros 38 recuperados, além de mais 3 óbitos de pessoas residentes em Cachoeira do Sul. As pessoas que faleceram foram 2 mulheres, de 49 e 83 anos, que estavam internadas no Hospital de Caridade e Beneficência, e um homem de 71 anos que estava no Hospital Nossa Senhora Conceição, em Porto Alegre, e foi a óbito no dia 18 deste mês. Com esses dados, Cachoeira do Sul chega ao total de 10.021 casos confirmados e 169 permanecem como suspeitos. 8.192 já tiveram diagnóstico negativo após testes e 9.284 estão recuperados da Covid-19. 167 pessoas faleceram com a doença, conforme dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde. Toda vez que são divulgados números de leitos ocupados no Hospital de Caridade e Beneficência, aqui em Cachoeira do Sul, várias dúvidas surgem. A capacidade do HCB está mesmo acima do normal? Como se explicam os diferentes índices de ocupação já divulgados e por que existem essas diferenças? Atenção na reportagem que você vai entender. Diariamente, a Prefeitura e também o Hospital de Caridade e Beneficência divulgam boletins informando o avanço da pandemia em Cachoeira do Sul. O número de leitos ocupados e também de internações muitas vezes geram dúvidas nas pessoas pela falta de observação de pequenos detalhes que fazem a diferença. Essa publicação do dia 2 de junho, na página oficial da Prefeitura de Cachoeira do Sul, alertava para o colapso da capacidade de internação do HCB, com ocupação de 33 leitos de UTI, extrapolando em 65% a capacidade do hospital. Na época, 9 pessoas esperavam por vaga na UTI. Aqui, o destaque foi dado para o estrangulamento geral de ocupação da UTI, incluindo UTI adulto e UTI Covid. Boletim de terça-feira, 22 de junho, destaca a ocupação dos 17 leitos UTI Covid com 170% de ocupação. A base dessa informação é o site do Governo do Estado, que considera a real condição de Cachoeira do Sul. O HCB possui 10 leitos UTI Covid habilitados.
outros 7 da UTI Covid extra são bancados pelo município e, por isso, não possuem habilitação oficial, 100% da estrutura de uma UTI e nem constam nas estatísticas do governo. Daí, se a situação for transformada em números, poderemos ter 2 índices para a mesma situação. 17 leitos UTI Covid ocupados representam para a Secretaria Estadual da Saúde a ocupação dos 10 leitos habilitados mais 7 não oficializados, ou seja, 170% de ocupação. Para o HCB, a ocupação de 17 leitos UTI Covid, 10 habilitados pelo governo, mais os 7 patrocinados pelo município, representa 100% de ocupação. A aparente diferença desses números não esconde uma triste realidade de que a dança dos números somente é motivada pela ocorrência de novos óbitos, pela ocorrência de novas internações e também pelo surgimento de novos casos. E na instabilidade dos dados da pandemia, a última atualização divulgada pelo HCB na tarde de terça-feira aponta 16 pacientes na UTI Covid e 18 em atendimento na enfermaria Covid. Já o boletim da Secretaria Municipal de Saúde confirmou 3 novos óbitos e 43 novos casos. É aquela situação, né? Todo mundo torce que os leitos comecem a se esvaziar, né? Mas infelizmente até agora essa redução que a gente está vendo, como a Lena citou na reportagem dela, é justamente a duras penas, né? Porque pessoas estão morrendo no leito do hospital e, é claro, esses leitos são liberados, né? A gente precisa torcer pelo fim da pandemia definitivamente para que toda essa situação passe. Bom, e ontem a fiscalização foi às ruas de Cachoeira para assegurar que as empresas estejam com os funcionários devidamente testados, né, para a Covid-19, conforme determinação de decreto. Só ontem foram interditados mais de 20 estabelecimentos por não apresentarem os testes dos funcionários. E ainda ontem o prefeito José Otávio Germano cedeu à pressão de alguns empresários e alterou as regras de punição para quem não tivesse feito os testes. Agora, as empresas que tiverem sido interditadas pela fiscalização e que conseguirem a autorização de funcionamento no Departamento de Vigilância em Saúde podem se dirigir ao setor de fiscalização para receber a autorização para voltar a operar. A norma anterior previa o fechamento total pelo prazo de 3 dias, né? Mas destacando aqui, essa liberação só vai acontecer mediante a apresentação dos testes, né? Gente, a tecnologia deve agilizar o atendimento a pacientes Covid aqui em Cachoeira do Sul. Essa é a aposta da Secretaria Municipal da Saúde diante do aumento no número de atendimentos. Desde a semana passada, está em funcionamento o serviço de telemedicina junto ao Centro de Combate à Covid no CTG Os Gaudérios. A plataforma inclui profissionais médicos e central de laudos numa alternativa ao atendimento presencial. O serviço vem ao encontro do novo modelo de assistência de saúde adotado nos grandes centros do país, deflagrado sobretudo após a pandemia. A tecnologia atende a maior deficiência no momento para a operacionalidade do centro da Covid, que é a falta de médicos. O dispositivo é do grupo empresarial BRS Healthcare, que atua em gestão de saúde em empresas, operadoras de saúde, hospitais e governo. A entidade ofereceu 15 dias de uso do sistema sem custo para a pasta, a título de experimento das funcionalidades de acolhimento de pacientes Covid-19 e de telediagnósticos. A gente propôs aí para o secretário fazer uma experiência. Olha, vocês estão tendo dificuldades de encontrar médicos, então nós temos toda uma tecnologia aqui, um dispositivo que permite levar o médico de forma digital até o local de atendimento, né? Então nós fomos lá, visitamos o local, que é o espaço onde está sendo atendido, né, os pacientes com sintomas de Covid, e encontramos lá uma maneira de poder viabilizar esse atendimento de forma digital. Então a expectativa é que a gente faça aí pelo menos 30 atendimentos, 40 atendimentos por dia nessa fase piloto, né? Então, passado esse período, aí vai ser feita uma avaliação dos resultados apurados, né? Se isso vai fazer sentido para o município,
e a nossa equipe vai estar prestando todo o apoio necessário aí nesse período de implantação, e esperamos aí poder contribuir com o município, ajudando a enfrentar essa fase aí da terceira onda do Covid, que está sendo bastante complexa, né? E nós viemos até o Centro de Combate à Covid, aqui em Cachoeira do Sul, essa nova estrutura aqui no CTG Os Gaudérios, para mostrar essa nova tecnologia que chegou no município, o atendimento por telemedicina. A enfermeira Ana Paula e a doutora Maíra vão explicar como funciona essa tecnologia aqui em Cachoeira do Sul. Nós estamos assim vendo que a comunidade, que os pacientes que vêm, eles estão aderindo a essa consulta virtual. Num primeiro momento, nós assim conseguimos colocar pessoas idosas e pessoas mais jovens. A gente achava no início que o idoso não ia se encaixar muito na telemedicina, no médico virtual, mas a gente nota que realmente o idoso ele fica muito bem na consulta, ele se sente bem, ele consegue falar dos sintomas, ele consegue ter uma boa conversa, um bom diálogo com o médico. Ele fica super à vontade aqui e sempre tem um agente de saúde do lado de fora para auxiliar. Acabou a consulta, a gente imprime essa consulta, né, o atestado e a receita, e aí depois esse paciente sai para buscar medicação ou para isolamento conforme a orientação médica. O atendimento ele é basicamente igual, a diferença é o exame físico, que o médico não está ali para fazer o exame físico exato, né? Mas a consulta ela é basicamente baseada na anamnese, né, que é a parte inicial da consulta. A gente interroga todos os sintomas, dá atenção ao paciente. Muitas vezes fazemos um acolhimento ao luto, né, que a gente está acontecendo muito frequentemente durante a telemedicina. Então a gente tem tido feedbacks bem positivos, assim, dos pacientes, não, esclareceu muito bem, e, né, às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, do que o médico que está ali na correria atendendo todas as demandas urgentes, então a gente fica à disposição. É importante destacar que no início da consulta online, o médico apresenta o registro do Conselho Regional de Medicina. Com isso, ele tem a permissão de expedir o receituário durante o atendimento, que será impresso e entregue ao paciente na unidade. Essa ferramenta também funciona no município de Campo Bom. Rodrigo acredita que a modalidade só tem a crescer. A população ela já está muito habituada com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, e essas tecnologias acabaram educando a população num meio de comunicação altamente difundido. Então, o que se percebe é que aquela barreira que se imaginava em termos de tecnologia foi ultrapassada, né? A digitalização ela vem tomando força, e eu acho que é um caminho que traz segurança tanto para o paciente quanto para o médico, em termos nessa situação de pandemia, e também na questão da conveniência, né, da pessoa estar em casa e poder fazer um atendimento médico rápido, eficiente e seguro. O Centro de Combate à Covid-19 está localizado na Rua Farroupilha, número 365, e funciona das 8 da manhã às 7 horas da noite nos dias de semana e das 9 da manhã às 2 da tarde aos sábados e domingos. É incrível, né? A tecnologia aos pouquinhos vai chegando, vai revolucionando todas as áreas e vem para ficar, né? Você que está em casa, como é que percebe aí a telemedicina? Você já foi atendido também virtualmente por um médico? Como é que você se sentiu nesse episódio? Conte pra gente. Ou você não precisou ainda, como é que você se sentiria se, ao precisar do atendimento médico, né, obviamente não para um caso grave, você tivesse o atendimento dessa maneira, com um tablet na sua frente, um computador, enfim, e o médico lhe dando todas as instruções virtualmente. Mande seu recado para a gente, suas impressões sobre a telemedicina aqui em Cachoeira do Sul. Nossos canais de interatividade estão abertos para você participar. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Esse número que está aparecendo aí na tela, salve no seu celular. E a nossa live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Já já tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente vai ver os recados dos nossos telespectadores e internautas. E o nosso próximo assunto é uma boa notícia, uma ótima notícia, principalmente para os defensores da causa animal. O castramóvel de Cachoeira do Sul está se tornando realidade. Ontem, a abertura do processo de licitação para aquisição do veículo foi autorizada pelo prefeito José Otávio Germano. A repórter Lena Caetano está chegando agora com mais informações.
É isso, Daniel. Promessa de campanha do prefeito José Otávio Germano e grande anseio dos protetores dos animais aqui de Cachoeira do Sul, que se cumpre daqui a poucos meses, a partir de emenda do deputado estadual Gabriel Souza, atual presidente da Assembleia Legislativa. O processo de licitação já foi dado a largada para tanto. Conosco aqui o secretário do Meio Ambiente, Geraldo Fogliarini, que está responsável pelo acompanhamento de todo esse processo. Boa tarde, secretário. Boas novas? Boa tarde, Helena. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Sim, felizmente hoje nós tivemos a confirmação da destinação da verba de R$100 mil, um recurso extra-orçamentário do deputado Gabriel Souza, atual presidente da Assembleia Legislativa, e graças à entrada desse recurso nos cofres da Prefeitura, nós podemos hoje dar início ao processo licitatório que fará a aquisição então dessa unidade de castração, unidade móvel de castração, que poderá finalmente dar a complementação ao programa de castração que a Prefeitura, o governo José Otávio Germano, desde o seu primeiro dia de governo, pediu que a gente desse uma atenção especial. Nós já ampliamos de 15 para 40 castrações mês e agora com a vinda do castramóvel poderíamos dinamizar esse processo. Secretário, qual é a expectativa a partir deste processo licitatório de prazo para que chegue efetivamente à Cachoeira do Sul o castramóvel e que entre em funcionamento? Então, concluído o processo licitatório, tendo a empresa vencedora, está estipulado no nosso projeto básico que a entrega desse veículo seja em até 90 dias. Assim que a empresa estiver contratada, então iniciaremos um processo de contratação da equipe técnica, veterinário ou auxiliares necessários para a efetivação das castrações. Eu só posso dar início a esse processo quando nós estivermos já com a compra do castramóvel. Já tem previsto, secretário, qual será a formação dessa equipe? Num estudo preliminar, a gente observou outras cidades que estão com castramóvel, nós precisaríamos pelo menos de um veterinário e 2 auxiliares. Obviamente, dependendo da quantidade de castrações, da demanda, da necessidade, a gente pode ampliar isso, mas isso a necessidade e a demanda que vai nos demandar. Já existe, secretário, uma estratégia elaborada de que maneira vai funcionar esse castramóvel? Eu sei que, de repente, eu estou até me antecipando, mas é a ansiedade de quem nos assiste, evidentemente, saber de que maneira vai funcionar, vai ser de forma permanente, efetiva, em forma de rodízio nos bairros, enfim. Qual é a meta, quais são os projetos para esse castramóvel? Pois então, o grande problema que o castramóvel vai nos ajudar a amenizar, se não eliminar totalmente, são os cães de rua dos bairros, Então, a ideia do projeto é que nós tenhamos, assim que a equipe estiver montada, nós façamos por bairros, nós vamos fazer um cadastramento prévio no bairro, vamos com o veículo até o local e a equipe vai fazer a castração daqueles cães e gatos que estiverem já sido previamente agendados, organizados. É importante que se diga que muitas vezes as pessoas nos procuram querendo fazer a castração de animais de sua propriedade. Não, o castramóvel ele tem especificamente a condição, e é uma condição inclusível, que a gente tem que prestar contas ao poder público para fazer a castração dos animais de rua dos bairros. Essa é a ideia. Ok, então. Secretário, obrigado por sua participação conosco. Informações preliminares, portanto, com relação à vinda, à aquisição do castramóvel para Cachoeira do Sul, de Cachoeira do Sul. Um novo serviço, um novo anseio que se cumpre a partir dos próximos meses. Processo de licitação já em andamento e a se cumprirem todos os prazos, expectativa é de que antes do final do ano já tenhamos o serviço em funcionamento. Daniel, retorno contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, o CAPS-AD, está atendendo a partir dessa semana em um novo endereço, na Rua Saldanha Marinho, número 536, em frente ao Colégio Marista Roque, saindo da antiga sede, na Rua Júlio de Castilhos, nas proximidades da Praça Borges de Medeiros, a Praça da Caixa d'Água. O CAPS-AD é um serviço público voltado ao tratamento de dependentes químicos e trabalha a reinserção familiar, social e comunitária. O trânsito sobre a ponte da Forqueta está liberado aqui em Cachoeira do Sul. O trabalho de manutenção foi concluído ontem. A Secretaria Municipal de Interior e Transportes recuperou a estrutura e fez a troca das madeiras da parte de cima da ponte. A ponte tem extensão de 16 metros.
Para o trabalho, a Secretaria deslocou 7 servidores e utilizou uma retroescavadeira e uma caçamba. E o governo federal lançou ontem o Plano Safra 2021-2022 com recursos de 251 bilhões de reais e elevação nas taxas de juros. O total destinado pelo Tesouro Nacional para a equalização de juros ficou em 13 bilhões. O novo Plano Safra entra em vigor no dia 1º de julho. O valor total de recursos previsto pelo Plano Safra 2021-2022 cresceu 6,3% em relação ao plano anterior. Serão 177,7 bilhões de reais destinados ao custeio e comercialização e 73,4 bilhões aos investimentos. É inevitável uma elevação da taxa de juros, por tudo que vocês têm acompanhado, né? Então, a gente conseguiu, né, que não fosse uma elevação muito acentuada. Então, aí já começa a mostrar claramente o apoio, né, incondicional à agricultura familiar, ao pequeno agricultor. Teve uma variação de taxa de juros da ordem de 10%, saindo de 2,75% ao ano para 3%, né, para a produção de produtos alimentares, e de 4 para 4,5%, também uma variação de 10% para os demais produtos. O médio produtor rural também foi uma variação na mesma magnitude, 10%, então os juros ficam em 5,5% para custeio e 6,5% para investimento. Os demais produtores pagarão juro de custeio para fazer as suas lavouras, suas atividades pecuárias, de 7,5%. Os financiamentos a cooperativas, via cooperativa, seja investimento, né, seja crédito industrial, terão capital de giro, terá o juro de 8%, e a maior taxa do Plano Safra é destinada ao financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, com taxa de juro de 8,5% ao ano, fixa durante o tempo que vigorar o investimento. A renda bruta de enquadramento no Pronaf passou de R$ 415 mil para R$ 500 mil. Essa era uma demanda dos agricultores familiares em razão dos aumentos de preços e de custos no campo. No caso do Pronamp, o valor passou de 2 milhões para 2,4 milhões de reais. Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele teve um incremento de recursos da ordem de 19%, teremos 39,3 bilhões de reais para financiar a agricultura familiar e mais 211 bilhões para o demais público. O médio produtor rural, apoiado pelo Pronamp, terá 34 bilhões. Tá? Investimento, aqui é uma outra prioridade desse Plano Safra, foi o investimento, né? Então ele teve um aumento de 29% no geral, estando situado em 73 bilhões de reais. Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. Reforçamos, assim, o compromisso do governo com aqueles que mais precisam de apoio, construindo as bases para que o Brasil continue na vanguarda da agricultura mundial. Este Plano Safra e outras políticas que mencionei são parte dos esforços do governo para garantir a disponibilidade de alimentos ao Brasil, ao povo brasileiro, mas também ao mundo, ampliando a produção, inclusive para ajudar a reduzir os preços internos. Aí, portanto, as informações sobre o Plano Safra 2021-2022. E, gente, já está disponível no site da Receita Federal a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Dessa vez, pouco mais de 4.222.000 contribuintes vão ser contemplados, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de 6 bilhões de reais. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2020. Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte precisa acessar a página da Receita, gov.br/Receita Federal. No site é só clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a Restituição. Também é possível checar o pagamento pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os sistemas Android e iOS.
Os pagamentos vão ser realizados no dia 30 de junho, que é a próxima quarta-feira. E agora a gente chega àquele momento especial aqui do Telejornal NT Sul, onde nós repercutimos juntos as notícias do dia, as informações que estão no ar, em que você traz o seu olhar sempre apurado sobre aquilo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E tem espaço também para contar a sua notícia, porque o NT Sul é isso, é um grande espaço para compartilhamento de informações com a comunidade, informações que nós apuramos, checamos, levamos ao ar para você e informações que você também traz para a gente aqui. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Já a gente vai para a tela aqui para ver esses recados que já chegaram através do aplicativo do WhatsApp. E no Facebook, na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos mandar alguns abraços aqui para os amigos. A Fátima Barbosa está com a gente. Obrigado, Fátima, pela companhia nesta quarta-feira. Nora da Rosa Martins Madalena também mandando aqui o seu boa tarde para todos. Muito obrigado pelo carinho. A Eva Freitas está lá em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, dizendo que está com saudades de Cachoeira. Obrigado, Eva, pela participação. Tudo de bom para você aí. Grande abraço para todos que nos acompanham na região metropolitana de Porto Alegre, né? São vários os municípios e também na nossa capital gaúcha. O Cláudio Machado, a Lorete Tati Castro também mandando seu recado. O André Carlos, TV Cachoeira presta um grande serviço com informações reais e imparciais. Parabéns. Obrigado, André. Tentamos fazer isso todos os dias, né? Com humildade, com a participação da nossa comunidade. Obrigado pela sua participação. Vamos para a tela? Vamos ver os recados aqui do nosso WhatsApp. Camargo, de Cachoeira do Sul. O problema é que tem muito cão fora do pátio e tem dono. Como é que fica, diz aqui o Camargo. Pois é, Camargo. Obrigado pela participação. É a velha questão da posse responsável, né? Se alguém é o proprietário, ali, o tutor de um animal, tem que se responsabilizar por este animal, né? Obrigado aí pela sua participação. Agora há pouquinho a gente trouxe algumas informações sobre o Castramóvel, né? Que é um serviço que também vai trazer benefícios para a comunidade nesse sentido. Quem mais? A Marta também está com a gente. E quem não tem condições de pagar um veterinário, fica como? Tenho 4 gatas, um gato e uma cachorra, todos sempre vacinados, mas quero castrar todos, diz aqui a Marta. Pois é, Marta, obrigado pela sua participação, né? Também a promessa de campanha do prefeito José Otávio Germano, esse serviço de uma maneira mais barata ou subsidiada, enfim, aqui no município. Vamos ver aí o início da operação do Castramóvel, que está aí em fase de licitação, para ver como esse serviço vai funcionar aqui no município. Obrigado pela participação e parabéns aí pelo cuidado com os bichinhos, é isso mesmo, né? Posse responsável é isso, é vacinação, é tomar os cuidados, manter no prato, tudo em dia, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem isso e parabéns aí pela atitude. A Cristiana também está interagindo aqui com a gente. Na rua Lourenço Bandeira, já faz mais de ano que estamos esperando ser terminado o calçamento e nada. Quando será que vamos ver isso concluído? Questiona a Cristiana. Cristiana, obrigado pela sua participação. Deixamos aqui também o questionamento para a Secretaria de Obras, né? A gente sabe dessa necessidade de obra que termina, aliás, obra que começa tem que terminar, né? Porque senão é um transtorno muito grande para os moradores. Já tem mais recados aqui dos nossos telespectadores e internautas. A seguir, cachoeirense é preso em operação que investiga falsificação, transporte e comercialização de agrotóxicos falsificados. No quadro Minha Carreira desta quarta, Grace Tomazetti traz dicas para quem está procurando o primeiro emprego. Importante não ficar afobado ou preocupado em ter uma experiência numa vaga efetiva, porque é nesse formato de estágio ou de jovem aprendiz que temos a oportunidade de errar, de acertar, corrigir, tentar de novo, receber feedback. E nós vamos falar também sobre o uso do celular pelas crianças, que tem sido uma tendência, especialmente na pandemia. Será que isso representa algum problema para os pequenos? A gente vai explicar tudinho. É logo depois do intervalo, então continue com a gente. Meio-dia e 32 agora, o NT Sul já está de volta. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, na hora do almoço. Bom, e a gente fala agora do tempo. E olha só, tem massa de ar quente chegando ao Rio Grande do Sul e trazendo chuva. Na maior parte do estado deve chover hoje e para Cachoeira do Sul também tem essa possibilidade, pelo menos até amanhã. Vamos ver os detalhes na previsão do tempo.
Quarta-feira pode ter chuva em Cachoeira do Sul. O sol até pode aparecer hoje, mas tem uma presença bem significativa de nuvens e as pancadas podem ocorrer a qualquer hora. Mínima 12 graus, máxima 18. Quinta-feira, essa tendência de chuva se mantém. Também podem ocorrer algumas escassas aberturas de sol. Temperatura mínima 15 graus, máxima 19. Na sexta-feira deve ter sol com algumas nuvens, mas sem chuva. Mínima 11 graus, máxima 18. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Uma massa de ar quente vinda da Argentina traz chuva ao Rio Grande do Sul hoje. O sol até aparece entre nuvens, mas a instabilidade predomina. A previsão para a fronteira oeste, a Campanha e as regiões noroeste, central e norte do Rio Grande do Sul é de chuva, com intensidade moderada a forte a qualquer hora do dia e acompanhada por descargas elétricas, rajadas de vento de até 100 km por hora e queda de granizo. Os maiores acumulados podem ser registrados na fronteira oeste. No sul do estado, na serra e no litoral, as precipitações devem chegar intercaladas com períodos de sol. O tempo fica firme apenas com variação de nebulosidade na região metropolitana. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a máxima é de 19. 19 também em Passo Fundo, na região norte. Na região central, em Santa Maria, 18. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 19. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus. E é hora de ver o seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Quero mandar aqui o nosso alô, o nosso abraço para a Lorena Moraes, está de olho na telinha. Obrigado, Lorena, pela companhia na hora do almoço com a gente aqui no NT Sul. O Rodrigo Barbosa Silveira, ele está em Ijuí. Saudades da minha querida Cachoeira do Sul, diz aqui o Rodrigo. Abraço, Rodrigo, tudo de bom para você, para sua família. Que bom que tem a TV, né, para trazer aí as informações atualizadas, todos os detalhes aqui da terrinha. Tudo de bom para você em Ijuí. O Michael Douglas Lima, o Michael Douglas Lima, boa tarde com alegria, diz ele aqui. Obrigado pela participação, tudo de bom, boa quarta. Cláudio Lopes também com a gente agradece pela audiência. Vamos aqui para a tela, tem mais recados do nosso WhatsApp, o número vai ficar na telinha, vai mandando aí o seu recado. Marcelo Moraes, sou do Rincão dos Menezes e gostaria de agradecer à RGE pela poda feita nas árvores do corredor. Mas também quero perguntar quando eles vão tirar os galhos das valetas, diz aqui o Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Fica aí o questionamento para a RGE, né? Não adianta fazer o serviço também pela metade, deixar galho em valeta, daí daqui a pouco vem chuva, tem previsão, né? E aí tem transtornos também por conta dessa situação que você relatou. Obrigado pela participação. O Marcos Miller, aqui de Cachoeira do Sul, queria saber quando a Secretaria de Obras vai poder dar uma olhada com atenção aqui no bairro Tibiriçá, porque as estradas do nosso bairro estão cruéis, algumas estão intransitáveis, diz o Marcos Miller, pedindo, portanto, atenção para o bairro Tibiriçá, aqui em Cachoeira do Sul. Temos mais recados? O Ronaldo. Estamos fazendo o trabalho da Secretaria do Interior no Faxinal da Guardinha. A patrola fez serviço pela metade, diz aqui o Ronaldo. O Ronaldo manda vídeo pra gente. Olha aí, ó. O Ronaldo está literalmente colocando a mão na massa, né? Tá aí com a pá, colocando ali terra, né? Em alguns buracos, tapando esses buracos para resolver o problema. Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pela participação com a gente. Daqui a pouquinho tem mais recados dos telespectadores em mais um bloco de interatividade, né? Que é um grande mural para a nossa comunidade de Cachoeira e para você também que está em outras regiões do nosso país. Ontem, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul divulgou os dados atualizados de como está a vacinação contra a Covid-19 aqui no município. Nós vamos ver agora na nossa tela quantos cachoeirenses já estão imunizados. Então vamos voltar aqui para a tela para ver esses números. Então temos aqui o total de vacinados para a primeira dose, 38.647, o que representa 47,02% da população total do município. Para a segunda dose, 15.033 pessoas,
18,29%. São dados aí bem interessantes, né? Dados já robustos da vacinação. A Cachoeira do Sul está um pouquinho acima em relação à média do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente torce que a vacinação avance, né? E que esses números sigam em elevação para que a gente consiga vencer a pandemia da Covid-19. O Rio Grande do Sul vai receber mais 434.820 doses de vacinas contra a Covid-19 nos próximos dias. São cerca de 147 mil doses da Pfizer, 195 mil da Coronavac e quase 92 mil da Janssen. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a ultrapassar 15% de aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19 na população. E hoje é dia do quadro Minha Carreira, com Grace Tomazetti. E dessa vez ela vai falar com quem está na busca do primeiro emprego. Por onde começar? Como eu posso me inserir no mercado sem ter experiência? Uma pergunta que a gente recebe frequentemente aqui. E tem várias possibilidades. Você vai conferir a partir de agora. No episódio de hoje, vamos conversar com os jovens sobre as diferenças entre estágios e jovem aprendiz nas empresas. O primeiro emprego, a primeira experiência no mercado de trabalho é muito aguardada. Inúmeros jovens estão na faixa dos 14, 15 e 16 anos. E muitos já criam uma expectativa de ter uma independência financeira, tanto para investir nos seus desejos de consumo, quanto para ajudar a família na manutenção das contas mensais. O que eu posso garantir para essa faixa etária, de forma bem sincera, é que dificilmente você vai conseguir uma oportunidade de forma integral sem ter tido, no mínimo, a primeira oportunidade. Mas não desanime. Temos formas de alcançar os seus objetivos. A primeira delas é montar um currículo e sobre esse assunto nós já tratamos aqui no quadro. E depois do currículo pronto, você precisa se informar e buscar as instituições da sua cidade que realizam seleções para essas modalidades de jovem aprendiz e contratação de estagiários. Alguns exemplos de entidades são o CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, o CIEE, que é uma entidade parceira das empresas para o ingresso de jovens no mercado de trabalho, e o SENAC, que é uma instituição brasileira que também possui o programa Jovem Aprendiz, e que é específico para receber jovens entre 14 e 24 anos que procuram assinar sua carteira de trabalho pela primeira vez. O SENAC mesmo tem um relacionamento muito próximo com as empresas do comércio para atender às exigências do governo sobre essa cota. As oportunidades das entidades são justamente para as pessoas que almejam o primeiro emprego. Então, qual é a diferença entre estágio e jovem aprendiz? Basicamente, é a assinatura da carteira de trabalho. O estagiário não tem a carteira assinada, e sim um contrato, e precisa cumprir com a carga horária média de 20 a 30 horas semanais. Os estágios são renovados semestralmente, através de relatórios enviados às entidades citadas anteriormente. Esses estágios eles podem ser voluntários quando o profissional não recebe pela atividade ou remunerado, conforme sua formação. Estágios de ensino médio, curso técnico ou também curso superior. Já o jovem aprendiz é um regime de trabalho que o jovem terá a primeira experiência assinada em carteira e sua atividade é dividida entre a teoria e a prática. Horas de sala de aula, horas na empresa. Ele trabalha meio turno, em torno de 20 horas, e sua remuneração é relativa ao tempo de trabalho. Seguindo essa trilha, você vai poder conseguir a primeira experiência, a primeira oportunidade. Então, é importante não ficar afobado ou preocupado em ter uma experiência numa vaga efetiva, porque é nesse formato de estágio ou de jovem aprendiz que temos a oportunidade de errar, de acertar, corrigir, tentar de novo, receber feedback. Aliás, os primeiros feedbacks da nossa vida em relação ao trabalho, a produtividade, a trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, recebemos exatamente nesse momento. Então não fique ansioso, esse realmente é o caminho. E quem está nessa faixa etária, aproveite para fazer cursos, ampliar o conhecimento básico, através de cursos sobre comunicação, atendimento ao cliente, Excel básico. Inúmeros são os exemplos de cursos facilmente encontrados na internet e que fazem a diferença no seu currículo.
Se você não tem experiências, pelo menos vai demonstrar que não está parado, esperando uma oportunidade. Eu queria aproveitar para contar uma situação real que aconteceu há poucos dias no meu trabalho. Eu recebi um e-mail de uma mãe pedindo uma oportunidade ao filho que quer muito trabalhar aos 14 anos. Sim, a partir dessa idade, como já vimos, o jovem já pode trabalhar, com a carteira assinada, recebendo por meio turno pela atividade. E eu aproveitei para dizer para ela que ela continue incentivando ele a fazer cursos para que o currículo fique cada vez mais atrativo e qualificado. E para que ele vá conseguindo as oportunidades ao longo da vida. Ser curioso também é uma habilidade bem importante. Outra questão, para finalizar falando em primeiro emprego, é que os currículos devem ser coerentes com as vagas ofertadas. Encaminhe para as oportunidades do seu nível, pois as vagas que exigem experiência, cursos ou vivências específicas, dificilmente você será chamado, o que pode acabar frustrando ou te desmotivando nesse momento. Se você quiser então contribuir com pautas para o quadro Minha Carreira, entre em contato com a TV Cachoeira pelas redes sociais. Um abraço virtual a todos e até o próximo programa. E aí, gostou das dicas do quadro Minha Carreira? Se você tem dúvidas, como a Grace finalizou destacando no vídeo dela, nas informações, você pode mandar mensagem para a gente. Quem sabe a sua dúvida não seja respondida aqui na próxima edição do Minha Carreira. Você pode usar o nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Estamos aguardando aí o seu recado, a sua dúvida, a sua sugestão para o Minha Carreira. Gente, a Polícia Civil deflagrou ontem a Operação Alquimia em diversas cidades do Rio Grande do Sul e do país. A organização criminosa investigada tinha como atividade principal a falsificação, transporte e comercialização de agrotóxicos. Em Cachoeira do Sul, um homem foi preso, no bairro Oliveira. A investigação realizada pela Delegacia de Polícia especializada em crimes rurais e abigeato de Cruz Alta apurou que grandes carregamentos de agrotóxicos falsos, fabricados em Ribeirão Preto, São Paulo, eram transportados e armazenados nas cidades de Ijuí e Cruz Alta. O líder do esquema residia no interior paulista. O grupo, que atua há anos no estado, repassava esse material para integrantes de outras regiões. Estes produtos eram comercializados com agricultores a valores bem abaixo do mercado. Quando aplicados na lavoura, por óbvio, não produziam o efeito desejado. Em Cachoeira do Sul, a polícia local contribuiu na prisão de Rogério Lucas Silveira, de 46 anos, no bairro Oliveira. Ele era um dos representantes no contrabando. Amostras foram encaminhadas para análise das empresas fabricantes, sendo então constatada a total ausência do princípio ativo dos produtos. As prisões preventivas foram decretadas em face das lideranças da organização, embora o número de integrantes seja maior. Muitos deles possuem antecedentes criminais. Em entrevista para a Rádio Cruz Alta, o delegado Rafael dos Santos detalhou a Operação Alquimia. São 4 estados envolvidos nessas diligências, cumprindo 53 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisões preventivas. Só que no Rio Grande do Sul nós temos 12 cidades envolvidas, com colegas da Polícia Civil cumprindo essas diligências. E é uma investigação que tem aí por volta de 1 ano e 2 meses, e versa sobre uma organização criminosa especializada na falsificação, na adulteração de agrotóxicos. E, obviamente, depois a comercialização desses produtos com os agricultores, e aí lesando aí esses produtores, já que esses produtos não apresentavam qualquer eficácia na lavoura. Então nós temos muitos mandados de busca que foram cumpridos aqui em Cruz Alta, Ijuí e Cachoeira, que são os principais centros, digamos assim, desse tipo de crime atualmente aqui no nosso estado. Com a pandemia, o número de pessoas que usam o telefone celular cresceu significativamente. O que chama a atenção é o uso do aparelho por crianças. Um estudo revelou que 61% das crianças de 3 anos de idade têm acesso a smartphone, seja próprio ou dos pais.
Mas quais são os benefícios de usar o celular nessa idade? E aqui os pais devem ficar mais atentos. Veja agora na reportagem da repórter Tayane do Carmo, nossa parceira TV Bom Dia. Não é novidade que o telefone celular tem sido um dos aparelhos mais utilizados no mundo. Com a pandemia da Covid-19 e diferentes processos sendo realizados de forma online, ele nunca foi tão essencial para evitar as saídas de casa e aglomerações. Mas o que chama atenção, muito mesmo antes da pandemia, é o crescimento do uso do celular pelas crianças nas faixas etárias de 3 a 6 anos de idade, que se mostram cada vez mais ativas e atraídas pela tecnologia. Um estudo realizado pelas consultorias Panorama Mobile Time e Opinion Box na pesquisa Crianças e Smartphones no Brasil, de outubro de 2020, revelou que 61% das crianças de 3 anos de idade têm acesso a smartphone, seja próprio ou dos pais. A proporção sobe conforme a idade e alcança 95% na faixa de 10 a 12 anos de idade, enquanto 76% já possuem smartphone próprio. Em Erechim, Daniel é uma destas crianças. Ele tem 8 anos de idade e usa o celular para se distrair com jogos e também para assistir às aulas remotas. Eu abro o celular, daí eu clico no Face, daí tem turma 39. Daí eu clico e aparece os temas, daí aparece aquele bagulhinho lá com hoje. Daí é o tema de hoje. Eu gosto de Free Fire, Garena, né? Porque daí tu tá jogando com vários jogadores, né? Daí tem a sala, né? Que daí tu entra pra tirar X1. X1 é tipo... eu tô jogando, daí eu tenho dupla de amigo. O celular, no momento, aqui dentro de casa pro Daniel, tá sendo pros temas. A gente deixa ele fazer os temas que ele tem que fazer pelo celular, né? E ele assiste um joguinho. E não tem muita coisa, né? Então, a gente cuida muito sobre isso, porque perigo tem. A internet é muita coisa maldosa mesmo. Então, a gente sentou e explicou para ele que a gente ia adicionar o WhatsApp para ele, só da família, porque se ele precisar de qualquer coisa, ele sabe como se comunicar. A gente não adiciona gente estranho e ele também não pode dar número para gente estranho. Né? Então, é o WhatsApp, os temas do colégio ali, e ele vai no instituto, que ele também estuda lá, também tem tema de lá, é ali, então, colégio, instituto, WhatsApp, Face ele não tem, né? E a gente ensina para ele o que ele pode mexer e o que não pode. Conforme explica esta especialista, o uso do celular pode trazer diferentes benefícios às crianças. Primeiramente, a questão do interesse por aprender, porque através de jogos, aplicativos, vídeos, a criança tem esse despertamento, né? Existem muitos vídeos educativos, jogos que estimulam a questão da aprendizagem. A outra questão também é a comunicação, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Então, auxilia bastante a criança nisso, até mesmo a aprender uma língua estrangeira. Então, os benefícios estão aí. Além do mais, na questão da alfabetização, auxilia, por exemplo, o traçado das letras, já tem jogos, atividades que ensinam as crianças isso, números, quantidade, formas, cores, tudo isso está acessível. Então, o benefício está muito vinculado à questão da informação e do conhecimento propriamente dito. Mas orienta no que os pais devem ficar atentos. O problema não é o instrumento, é a maneira como ele é utilizado. Tá? Então, a gente não pode transformar a internet, as mídias, num vilão. A questão é como esta ferramenta tem sido manuseada. Primeiramente, é o excesso de informação. Então, assim, a criança ter acesso à informação é muito bom. Mas o excesso de informação vai causar aquilo que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. Vai gerar na criança a ansiedade, vai atrapalhar, por exemplo, o sono dela. E, ao mesmo tempo, se a criança ficar substituindo a vida real pela virtual, ela vai deixar de o quê? Ter experiências reais, vivenciar a sua infância, ela vai deixar de viver a sua infância de verdade. E os perigos estão muito relacionados
a que tipo de conteúdo aquela criança está consumindo. Então, os pais precisam ficar atentos. Que tipo de conteúdo, o que está por trás daquilo? É muito prejudicial você pegar um celular, entregar na mão de uma criança e deixar ela livre, porque a criança não tem capacidade de filtrar o que chega até ela. Em relação ao uso de aplicativos pelas crianças, a pesquisa apontou que 4 foram incluídos na listas pelos pais nos últimos meses: TikTok, Netflix, Google e Spotify. Sobre os que podem ser comparados com o ano anterior, o estudo revelou que a proporção de crianças de 7 a 9 anos de idade com o smartphone que usam o WhatsApp subiu de 36% para 50% em um ano. YouTube Kids registrou queda de 10 pontos percentuais no grupo de crianças de 0 a 3 anos, baixou de 69% para 59%. O TikTok é usado por 36% das crianças brasileiras de 0 a 12 anos, que têm acesso a um smartphone, ficando à frente do Facebook, Instagram e Google. O smartphone é o principal dispositivo de acesso a aulas online entre estudantes da rede pública, sendo 71%. Enquanto o laptop ou computador é o preferido entre alunos de instituições particulares, 70%. A mãe de Maurisson vê a tecnologia de forma positiva, mas diz que fica de olho nos 2 pequenos. Do Maurisson, sempre antes de dormir eu olho, quando ele dorme, né, eu pego e olho no que mexeu, tudo, porque é perigoso, né? A gente sabe que hoje em dia as coisas são perigosas, né? Medo eu não tenho, porque eu olho, né? Eu tô sempre monitorando, sempre olhando. Eu acho que ajuda bastante, né? E também todo ano avança, né? Mas eles vão precisar, que nem o ano passado, até as aulas do Maurisson, que ele vai na educação infantil, era online e tudo, né? Então eles precisam estar nesse meio também, né? Não tem um jogo que eu mais gosto, tem um aplicativo que eu mais gosto, que é o TikTok. Eu mexo no Roblox e também no outro jogo. Mas o que fazer quando as crianças não querem largar o aparelho? É possível ter um equilíbrio? Os pesquisadores indicam que antes dos 2 anos a criança não tenha contato com nada de rede social, de mídia, tá? A partir dessa idade, que haja uma supervisão e que haja também seja estipulado tempo, restrição no tempo, ok? Qual que é a dica que eu dou? Existem alguns aplicativos que vão bloquear alguns aplicativos do teu aparelho para que a criança não tenha acesso, tá? Então, você vai selecionar uma atividade, por exemplo, um jogo educativo para que a criança possa manusear e fazer, e aí você bloqueia os demais aplicativos. Aí a criança não vai ter acesso, por exemplo, à internet com facilidade, aos outros aplicativos. Muitas crianças estão sofrendo de rejeição. E são crianças que têm pai e mãe dentro de casa. Mas que tipo de rejeição é essa? É rejeição do olhar. Essa criança não é olhada, essa criança não é acompanhada, essa criança não vivencia, por exemplo, a experiência de sentar no chão e brincar com o pai e com a mãe. A gente sempre tem que mostrar para a criança que a vida real é melhor. A vida real, o brincar de verdade, o brincar na vida real, o vivenciar é melhor do que o virtual. Seja para entreter ou para assistir aulas online, a atenção às crianças não pode faltar. Assim como a gente escolhe o que vai colocar no prato de uma criança, você escolhe, você é responsável por aquilo que ela vai assistir e consumir nas mídias sociais. A minha dica é: supervisione. É um desafio grande para os pais, né? E você que tem filho pequeno, me acompanha agora, está acompanhando essa reportagem. Como é que isso funciona na sua casa? Dá tudo certinho? Ou tem aquela situação do filho que daqui a pouco vira dono do celular? Conte pra gente, mande sua mensagem aí para as nossas redes sociais no nosso WhatsApp, o 51997697129. Vamos para a tela, vamos ver os recados que temos aqui. A Juliana Martins gostaria de mandar os parabéns para minha sogra Catarina, que está completando 75 anos. Está aí a foto da dona Catarina, parabéns para ela, felicidades, muitos anos de vida, um abraço de toda a equipe aqui do NT Sul.
O Sandro também está com a gente. Quero agradecer ao NT Sul por ajudar e à prefeitura que colocou a lâmpada na Nestor Terra. O Sandro, inclusive, participou ontem com a gente aqui, destacando a questão da escuridão, né? Que bom que o caso aí foi resolvido. Parabéns, setor de iluminação. É isso, tem que atender rapidamente, né, a população quando tem essas interrupções. Participação da Paula. Muito bom a cidade ter um castramóvel. Seria bom castrar inúmeros animais de bairro que a gente sabe ter dono e muitos irresponsáveis, animais sem cuidado e que trazem perigo para a população, conta aqui a Paula. Obrigado, Paula, pela sua opinião sobre este tema, né, que está em evolução aqui em Cachoeira do Sul, a proteção animal. A edição de hoje do NT Sul está terminando, mas no nosso site você pode continuar de olho nas notícias de Cachoeira. Acesse novotempo.com/NTSul e amanhã a gente está de volta ao meio-dia com as principais notícias para você. Ótima tarde, até lá, tchau!